Afinal, quem vai ganhar a eleição presidencial de 2022? Fala aí, galera do ranking. Esse é um tema que a gente recebe muito questionamento, deixa as pessoas bastante ansiosas. E claro que o foco do ranking dos políticos nunca é o poder executivo, então a gente não se posiciona a favor desse ou daquele ou do outro. Nós focamos 100% em reeleger os bons deputados senadores de todos os partidos e não reeleger os ruins. Esse é o nosso foco. Mas nós somos um portal de análise política e o executivo é importante para o Brasil, então nós vamos trazer um pouco de análise isenta, tentando trazer um pouco as narrativas de cada lado. Então a gente não vai falar quem deveria ser eleito, e sim quais são as probabilidades e estratégias, na nossa opinião, para que você possa absorver essas ideias e também formar sua própria opinião a respeito. Vamos começar pelo Lula/PT. Em primeiro lugar, está bastante claro que se fosse hoje a eleição no cenário atual, ele provavelmente levaria à eleição. Ah, mas essas pesquisas eu não acredito, é tudo comprado, é tudo comunista, o Datafolha é comunista, o pessoal da Paraná, a pesquisa é comunista, a pesquisa dos bancos é comunista, os sites de direita que estão fazendo suas pesquisas independentes, que também corroboram, né, que apoiam isso, que o PT estaria na frente hoje, é tudo comprado para me enganar, o meu mito está na frente. Puta, cara, se você realmente quer acreditar dessa forma e fechar os olhos para o problema e para a necessidade de quem apoia o presidente Bolsonaro de dar uma virada no jogo, a gente não pode fazer nada, porque não tenho como dialogar com esse desejo profundo de não acreditar nos fatos. Mas os fatos estão aí. Hoje, o PT estaria na frente, com uma margem bastante grande. Por outro lado, o Lula/PT estão num pico de popularidade, está num pico histórico de apoio, porque a campanha ainda nem começou, então eles estão vendendo aquela historinha, o papinho deles na narrativa, e ainda não tem ninguém contestando, botando o dedo na ferida. Então vai lá uma Gleisi Hoffmann e fala: essa inflação está altíssima, desde 2015 a inflação não é tão alta por causa desse desgoverno. E não tem ninguém do outro lado dizendo: olha, Gleisi, a inflação hoje é geral, é global, o mundo inteiro está com inflação e é por causa da pandemia. Mas 2015, que você mesma citou, você sabe quem que estava governando? Você lembra? Era um tal de PT. Você sabe o que é PT? Que estava governando em 2015 com inflação maior ainda? Tinha uma tal de Dilma, esqueceu da Dilma, então não tem ninguém do outro lado apontando. Ó, mensalão, petrolão, crise econômica, maior desemprego da história, maior queda do PIB da história no governo PT. Então, ele ainda não tomou as porradas, ele só está com aquela nostalgia, nossa, nos tempos do Lula, isso, aquilo. Então a narrativa do petismo vai ser bastante demagógica, bastante populista, eles vão dizer uma historinha muito simples que já estão contando. Era uma vez um país elitizado, em que tinha uma elite branca, rica, malvada, que explorava o povo, até que finalmente veio o grande salvador da pátria, de baixo um operário, Lula, que fez o melhor governo de todos os tempos, que foi o melhor presidente de todos os tempos, e aí ele tirou o povo da miséria e não tinha mais fome, não tinha mais miséria, todo mundo tinha casa, todo mundo tinha FIES, todo mundo ia para a escola, o pobre começou a viajar de avião, e isso incomodou as elites malvadas. Mensalão não existiu, Petrolão não existiu, Dilma não existiu, e agora vai ter a grande redenção, Lula preso injustamente, agora volta para salvar o povo. Então essa vai ser a historinha, né? O papinho que o PT vai contar de uma forma muito boa, porque ele vai contar com a maior cara de pau do mundo, sem nem piscar. Se é para mentir, para ser cara de pau, eles são mestres. Por outro lado, eles sabem que tem o telhado de vidro. Agora, esse papinho do PT tem uma fragilidade importante que a gente vai chegar logo à frente. Falando um pouco do presidente Jair Bolsonaro, é um fato que desde o fim do regime militar não houve nenhum presidente que perdeu uma reeleição. Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma Rousseff, com todos os problemas, com a crise econômica, foi reeleita. Se Bolsonaro não for reeleito agora, ele seria o primeiro. E por que todos os anteriores foram reeleitos? Porque você tem a máquina pública. Você vai soltar o dinheiro, caixa. O governo nesse momento tem caixa, o BNDES tem caixa, e a tendência é eles soltarem a grana, soltar dinheiro para microempreendedor, soltar dinheiro no Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família rebatizado. E isso historicamente tem gerado bastante tração nas camadas mais humildes da população. Coisa que o Lula está criticando, né? Muito interessante isso. Olha só o nível de cara de pau. Porque nas entrevistas, por exemplo, que o Lula deu para o Podpah, um dos maiores podcasts do Brasil, ele vai lá e critica o Auxílio Brasil, e fala: pô, esse negócio aí de Auxílio Brasil, ele rebatizou um programa que era de Estado, o Bolsa Família era do Brasil, não era o programa do Lula. Até parece, né? Olha só a cara de pau, porque assim, quem criou esse programa foi Fernando Henrique Cardoso com o nome Bolsa Escola. Lula deu uma ajustadinha daqui e dali, rebatizou de Bolsa Família e assumiu a autoria. E aí ganhou uma série de eleições muito em cima disso, desse bom programa que é o Bolsa Família, copiado do Fernando Henrique Cardoso. Agora o Bolsonaro faz a mesma coisa que o Lula fez, muda o nome de novo, aumenta o valor para R$400,
E agora o Lula acusa o Bolsonaro de fazer exatamente o que ele fez lá atrás, roubando a ideia do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, política é um descaramento, é uma cara de pau assim, surreal. Bom, dito isso, assim como o Lula está mais perto do pico dele do que do piso, o presidente Bolsonaro está mais perto do piso do que do pico. Então, o que deixa os bolsonaristas mais esperançosos é que, apesar de que hoje a eleição seria perdida sim, seria uma pessoa que nega a realidade não dizer isso, a tendência do presidente é mais positiva que negativa e a tendência do PT é mais negativa que positiva. Então, a tendência é aproximar e a disputa começar a ficar um pouco mais acirrada. Porque agora, com a variante Ômicron, a pandemia tende a diminuir o seu ímpeto, o número de mortes está caindo, a memória do brasileiro é curta, então até outubro tem muito chão, e com dinheiro sendo injetado na economia, o governo consegue dar um certo ânimo aí para o consumo, para a produção, com toda a máquina pública, aparição em TV, tudo que o governo tem sempre atrás de si, ele consegue recuperar uma parte da sua popularidade. Em termos de reformas, obviamente, não vamos esperar mais nada. Praticamente impossível sair alguma reforma estruturante hoje no Brasil. Reforma administrativa profunda, reforma política, reforma tributária. O governo agora vai focar o modo 100% reeleição, assim como todo o governo. Esse é um dos grandes problemas da figura da reeleição. O político, de qualquer partido que for, no dia que ele ganha uma eleição, do dia 1, a primeira coisa que o cara acorda pensando é reeleição e a última coisa que ele vai dormir pensando é reeleição. Então, essa é a maldição das reeleições. Outro ponto de fragilidade é a questão da pandemia. Na nossa avaliação, o Bolsonaro tem se comunicado mal sobre esse assunto. Ele está insistindo em ideias que praticamente só ele tem agora, uma minoria dos brasileiros que ele ainda fala de cloroquina, ainda fala de antivax, que não vai vacinar a filha, que é contra a vacina, quando na verdade ele poderia enquadrar, quer dizer, ele tem uma crença pessoal que ninguém vai tirar porque ele é autêntico, ele fala o que ele pensa mesmo, mas ele poderia enquadrar isso de uma forma muito mais fácil de comunicar, que é a questão da liberdade. Então ele poderia, ao invés de a público falar, toma cloroquina, que era bom, eu tinha razão. Ou ir a público falar assim, o negócio de vacina pode deixar a criança com doença, pode causar AIDS, pode não sei o quê. Ele poderia dizer, olha, vacina é um tema que deveria ser de fórum individual, e eu, como presidente, eu quero priorizar a liberdade individual. Nós, o Estado brasileiro, não podemos forçar um cidadão a injetar no seu próprio corpo uma substância que ele não queira. Então eu estou aqui não contra a vacina, não a favor da vacina, eu estou aqui pela liberdade, que é uma pauta que tem ganhado mundialmente. Você vê lá, o Biden tentou enfiar a goela abaixo nos Estados Unidos, vacina obrigatória, tomou pau na Suprema Corte americana, dizendo que é inconstitucional. Na Europa, as cortes derrubaram os projetos dos governos de vacina obrigatória. Então, se o Bolsonaro tiver enquadrado toda essa questão do ponto de vista de liberdade, olha só, o Brasil é um dos que mais vacinou no mundo, o Brasil é uma das maiores taxas de imunização, olha que programa maravilhoso que a gente tem de vacinação, virar um pouco esse discurso e bater na liberdade, vacina aqui é uma questão individual, eu não vou forçar ninguém. Aí ele ameniza esse discurso e tem chance de trazer de volta um eleitorado gigante, especialmente entre os mais jovens, que ele efetivamente perdeu. Dito isso, e como que fica Sérgio Moro? Sérgio Moro tem chance de levar? Sim, tem chance. Então qual é o discurso do Sérgio Moro? Não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo qual é a possível linha de estratégia de comunicação, que é o que ele está se posicionando. Ele vai dizer, olha, povo brasileiro, vocês têm aqui de um lado um bandido, cara de pau, mentiroso, que é o Lula, e vocês têm um maluco incontrolável que tem rabo preso com um centrão, que é o Bolsonaro. E vocês têm eu aqui. Eu sou um cara limpo, não tenho nenhum problema nas minhas costas, lutei a vida inteira contra a corrupção, eu sou o único aqui dos três que pode falar seriamente de combate à corrupção, porque o Lula nem se fala, e o Bolsonaro vetou as medidas anticorrupção que eu queria colocar, e tem problemas com a família dele, e tem as questões da rachadinha do filho dele. Então o único limpinho realmente sou eu, e o único não maluco sou eu. Então se você não quer Lula nem Bolsonaro, vote em mim. Esse é basicamente a linha do Moro, um cara que vai andar bastante pelo centro, vai pegar mais voto da centro-direita, claro, e a grande disputa dele pela vaga no segundo turno é com o Bolsonaro, porque é muito difícil o Moro roubar votos do Lula. Moro é uma ameaça para Bolsonaro? Sim e não. Esse é um ponto interessante. Por um lado, Moro é uma ameaça, óbvio, porque tira votos do Bolsonaro no primeiro turno. Se ele ficar entre 10% a 12%, Moro pode ser mais útil para uma campanha Bolsonaro do que prejudicial. Por quê? No momento em que o Moro está nos debates, ele está à frente do palco trazendo esse tema, ele vai sempre meter o dedo na ferida do PT. Moro é uma pedra no sapato do PT, porque vai estar sempre ele lá, Lula, quando eu te coloquei na cadeia, as bandidagens que você fez, o mensalão, o petrolão, ele vai estar sempre apontando um grande calcanhar de Aquiles, que é a corrupção generalizada da era PT. Então você vê alguns estados, como por exemplo Santa Catarina, Paraná, em que a intenção de voto do Bolsonaro caiu, mas ela caiu porque o Moro subiu, não é que foi voto para o Lula. A presença do Moro trazendo essa questão da corrupção, escancarando isso da era PT, pode ser mais útil do que ruim. Por outro lado, claro, na base bolsonarista, você tem aí mais ou menos um quarto, um terço,
que são realmente bolsonaristas roxos, de carteirinha, conservadores, que estão lá com o presidente fechados, mas você tem aí de 2/3 a 75% que é a turma do anti-PT. Então existe uma massa gigantesca de eleitores, que é o eleitor antipetista, que fala assim, eu não estou com o Bolsonaro, eu não estou com o Moro, eu estou com quem tiver mais chance de derrotar o PT. Eu não quero ver a volta do PT, porque eu não quero o petismo de volta, eu não quero o aparelhamento do Estado de volta, eu não quero o Lula nomeando mais 2 ministros do Supremo, para ele ter o controle total do Supremo, depois de 14 anos de petismo. Agora eles teriam mais 4 ou 8 para completar o domínio do STF, do Supremo Tribunal. Então esse cara vai com quem tiver mais chance. Se o Moro começar a empatar o jogo e começar a sair pesquisa de que a rejeição dele é menor do que do Bolsonaro e que ele tem mais chance de derrotar o Lula, pode acontecer, não quer dizer que vai, mas pode acontecer uma debandada para o Moro. Aí sim poderia ser um problema para o presidente. Uma debandada para o Moro desse voto antipetista. E o Ciro Gomes como fica? Fora Lula, Moro e Bolsonaro, achamos que os demais hoje teriam uma chance muito baixa, praticamente irrelevante a probabilidade de ser presidente. Podemos estar errado, podemos morder a língua, mas é o cenário hoje. O Ciro Gomes ele funciona muito bem como um cara que evitaria uma vitória do Lula no primeiro turno. Ciro Gomes vai fazer aí seus 6, 7%, não se sabe, mas cada um desses votos tende a tirar votos mais do Lula do que da centro-direita. Aquela centro-esquerda que realmente fala, cara, não dá PT de novo, foi muito aparelhamento, muita corrupção, para mim isso não funciona, eu vou mais num nacional-desenvolvimentismo a lá Ciro, ele tem bastante força nas redes sociais, o partido tem uma base política boa, então o Ciro é um fator de desgaste para o petismo, e claro, não podemos descartar, Lula ainda tem falado, se eu for candidato, ainda não podemos descartar totalmente o Lula não sair. Mais ou menos o que a Cristina Kirchner fez na Argentina. Ela governou a Argentina, depois ela voltou como vice, porque realmente ele tem bastante telhado de vidro, a campanha vai ser muito violenta apontando isso. Não seria impossível a gente ver um cenário de um Haddad, por exemplo, indo como candidato do PT. Haddad tem muito menos carisma, menos conhecido, mas tem muito menos telhado de vidro, porque se vai um Haddad como candidato, você tem a máquina petista, você tem todos os votos petistas, só que você não tem aquele mesmo telhado de vidro, porque não dá para falar, você roubou. Não, o Haddad não tem nenhum processo em cima dele. Dá para ele se desvencilhar disso muito bem. Ele não tem a imagem suja pela má gestão da Dilma, pela crise econômica da Dilma, e nem a imagem suja pelos escândalos de corrupção do Lula. Uma parte cola, porque é PT e tal, mas no geral é outro cara, é zero o jogo. Então não seria impossível esse cenário. Então, em resumo, pessoal, o cenário, como vocês podem ver, está bem embolado, bem indefinido. Se a eleição fosse hoje, provavelmente a esquerda ganharia. Porém, ela tem mais a perder ao longo do tempo e o presidente tem mais a se fortalecer se fizer as coisas corretas. Agora eles vão provavelmente abrir os cofres, soltar dinheiro, dar uma animada na economia, mais ou menos o que a Dilma fez também em 2014 para ser reeleita, e isso tende a dar uma melhoria na sua imagem, especialmente nas classes mais humildes, que é a massa brasileira que ainda não está pensando em eleição, que está preocupada em poder colocar gasolina no carro, está preocupada em poder comprar carne para fazer o churrasquinho de domingo, que antigamente eles lembravam, né? Puxa, na era do Lula eu podia comprar carne, eu fazia meu churrasquinho, a cerveja. Então hoje com a inflação, os preços subindo, o povo mais humilde não conseguindo comprar as coisas que estava acostumado, isso machuca muito. Então o governo vai ter que se mexer para dar esse ânimo e as pessoas sentirem esse poder de compra. É muito importante se o presidente parar de se referir à pandemia, parar de falar as besteiras que ele fala, da forma como ele fala, e mudar, alinhar o seu discurso, levar mais para um tom conciliador, para ganhar esse eleitor de centro, que ficou bastante assustado com essas declarações, mas tudo ainda tem chance. E Moro, claro, uma chance um pouco menor, mas na corrida, com um discurso centrista muito bom, ele parece estar bem preparado, está respondendo bem as perguntas, assistimos várias entrevistas de todos, para poder sentir um pouco qual que é o tom do debate, e esperamos nos seus comentários que você coloque a sua opinião sobre a nossa análise. Quem você acha que vai ganhar, o que você acha que nós acertamos na análise, o que vocês acham que a gente errou nas análises, e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.